O IFIX já se desvalorizou 1,22% nesse mês de abril. É a maior desvalorização num mês desde outubro do ano passado e o pior abril em 10 anos. Será que realmente a tendência é de queda ou tem algum alívio no horizonte? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar do IFIX, que é o principal índice do mercado de fundos imobiliários. A gente vai dar uma olhada no comportamento dele nesses últimos dias, nessas últimas 2 semaninhas. O que está acontecendo com ele? Vamos ver também o mercado de ações, o Ibovespa, o que está acontecendo por lá também. Vamos refletir um pouquinho aqui sobre tanto fatores internacionais quanto fatores locais que podem estar pesando nesses índices e algumas notícias mais recentes que podem dar um ânimo aí para o investidor. Legal? Então, vamos começar falando do IFIX em si. Se a gente pegar aqui a cotação dele, a gente vai ver que nessa sexta-feira ele fechou cotado a 3.366 pontos. Nesse mês de abril, ele já opera em queda de 1,22%. Se a gente olhar, ele basicamente só fica acima, né, fica melhor, né, ou menos pior, do que outubro do ano passado, que foi 1,97%. Fora isso, os últimos 12 meses foram todos positivos, tirando esse abril que não fechou e outubro. Se a gente ainda pegar no gráfico semanal, a gente vai ver que foram 2 semanas de queda aqui para o índice, coisa que não acontecia também desde outubro do ano passado, ter 2 semanas negativas consecutivas. E é o pior mês de abril, sim, desde 2013. Sim, a gente nunca teve um abril tão negativo, supondo que ele termine, né, esses últimos 2 pregões na mesma batida que está. Mês de abril de 2013 foi quando o índice caiu 1,91%. Então, estamos nos encaminhando para o pior abril em 10 anos. Mas ele também não está sozinho. Isso não é uma particularidade do IFIX de nenhuma forma. Se a gente olhar o Ibovespa, a gente vai ver também que ele está em queda desde o começo do ano. Aqui é a virada do ano, né? Vamos até abrir aqui em candle semanal. Ele fechou aqui a virada do ano numa máxima de 134.200 para arredondar, um pouquinho menos que isso, e depois só veio caindo uma semana ou outra um pouquinho mais positiva, mas fora isso, ele só veio caindo. Fechou aqui a sexta-feira a 126.526 pontos. Se a gente olhar, na verdade, ele chegou a cair já 8%. E nesse ano ele está acumulado com uma queda de 5,71%. O mês de abril em si está em baixa de 1,23% nesse momento. Até caiu um pouquinho mais nesse momento, queda de 1,23%. E quais são os fatores que podem estar impactando a renda variável aqui no Brasil? Não só os fundos imobiliários, mas também as ações, a renda variável como um todo. A gente primeiro tem um fator externo que pesa, né? A gente tem ali um confronto, um conflito entre Israel e Iraque, que natural que um conflito desse tipo sempre gera um pouco de apreensão. Saber qual vai ser o alcance, qual vai ser o tamanho, qual vai ser a duração, se outros países podem participar de uma maneira mais direta, mais ativa, que pode fazer o conflito escalar, inclusive para outras regiões. Então, há sempre essa dúvida no começo de um conflito desse, qual é o escopo dele. Se ele vai ficar limitado ali na regiãozinha dele, ou o quanto aquilo ali vai repercutir e mais pessoas vão vir para esse palco e tornar esse palco maior. Tanto é que isso afetou os índices praticamente do mundo inteiro. Se a gente olhar, o S&P 500, né, o S&P 500 dos Estados Unidos, já caiu 2,94%. O Dow Jones, também dos Estados Unidos, 5,52%. Se a gente olhar o principal índice de Paris,
caiu 3,73%. Se a gente olhar o DAX da Alemanha, né, da Bolsa de Berlim, 4,68%. Então, a gente pode ver que tem, assim, um sentimento de um pessimismo nesse mês de abril, nesse começo de segundo trimestre do ano, digamos assim. E isso ainda se soma aqui no Brasil com fatores locais. Fundos imobiliários são fortemente guiados pela inflação, porque a inflação guia a Selic, que guia os fundos imobiliários. Então, essa relação inflação, Selic e fundos imobiliários é uma relação bastante forte. No Brasil, nós temos um sistema de metas de inflação, certo? Se a gente olhar aqui no site do Banco Central, a gente vai ver que a meta para 2024 é de 3%. Inflação essa medida pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação, que é medido pelo IBGE. Então, a gente tem uma meta de terminar o ano de 2024 com 3%, tendo uma margem de tolerância de 1 ponto percentual e meio, para mais ou para menos. Então, essa margem de tolerância é a mesma desde 2017. Então, a inflação pode ficar entre 1,5% e 4,5% no ano. Claro que isso é ano civil, janeiro a dezembro, não é 12 meses. Durante 12 meses pode acontecer variações, mas no ano a meta é que termine nesses valores. E o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, tem como uma das suas principais ferramentas a Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Quando a inflação está alta, ameaçando estourar a meta, etc., o Copom vai e aumenta a taxa Selic. Por que ele aumenta a taxa Selic? Porque isso torna os financiamentos, os empréstimos mais caros, e isso aumenta a rentabilidade da renda fixa. Então, quem estava pensando em comprar alguma coisa financiada ou ia tomar um empréstimo para comprar alguma coisa, já se retrai. E a pessoa que até tem o dinheiro e poderia comprar à vista, olha que a renda fixa está rendendo um pouco mais e, de repente, se sente mais compelida a deixar mais o dinheiro, a reforçar esse sentimento de poupança da população. E com isso você retém o consumo, você esfria a economia, você esfria os preços. Já por outro lado, se a inflação está muito baixa, para evitar o risco que a economia entre numa estagnação, o Copom vai e reduz a Selic. Reduzindo a Selic, o que vai acontecer? Os financiamentos vão ficar mais baratos, as pessoas vão se sentir mais compelidas a pegar um financiamento, a pegar um empréstimo para adquirir um bem. E também, o dinheiro que está na renda fixa passa a não render tão bem. Então, a pessoa que tem dinheiro guardado já fala assim, poxa, não está rendendo quase nada, quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar alguma coisa. Então, você aquece a economia porque você diminui esse sentimento de poupança, essa tendência de poupar dinheiro. E como é que nós estamos em relação a isso? Como é que nós estamos em relação ao IPCA? Se a gente pegar aqui o histórico, a gente vai ver que nos últimos 12 meses aqui, né, fechamento março, a inflação está praticamente com 4% acumulado. Ela até começou a cair esse ano, o que dá um alívio, mas ela está convergindo devagar. A inflação em 12 meses não está caindo num super ritmo e tudo mais. E isso faz com que alguns economistas comecem a achar que, de repente, esse ritmo de queda da taxa Selic pode não ser o mais adequado. Talvez o Copom esteja pesando a mão em baixar a taxa Selic no ritmo que vem baixando, que tem sido um ritmo importante, digamos assim. Se a gente olhar, hoje a Selic está em 10,75 ao ano, o que é uma queda de 3 pontos percentuais desde o que a gente tinha em meados do ano passado de 13,75. Foram 6 reuniões seguidas de queda e as 6 reuniões sempre de meio ponto percentual.
E com isso, muita gente já estava imaginando que, de repente, o Copom seguraria um pouco a mão, talvez ainda continuasse diminuindo, mas não em ritmo de 0,5 ponto percentual, talvez num ritmo mais modesto de 0,25, para dar mais tempo da inflação continuar caindo antes de seguir com novas quedas. E isso justifica, então, por que os ativos de renda variável sofreram. Porque ativo de renda variável se dá bem com Selic baixa e não com Selic alta, em média. Então, uma tendência de queda na Selic é positiva para a renda variável. Como essa tendência estava arrefecendo, digamos assim, as quedas não eram mais previstas de serem tão fortes, os ativos de renda variável sofreram. Mas talvez a gente tenha um sinal positivo no horizonte, uma luz no fim do túnel. Aqui é uma notícia do André Martins, da Exame. O IPCA 15 de abril desacelera e fica em 0,21%. Inflação acumulada de 12 meses cai para 3,77%. O IPCA 15 não é o índice oficial. O IPCA é o índice oficial. O IPCA 15 é um irmão dele. É considerado como uma prévia do índice. Ele tem um comportamento de anterioridade perante o IPCA. A gente olha o IPCA 15, a gente consegue, com alguma precisão, prever o IPCA. E ele está vindo mais baixo do que o que era até então previsto. O que pode, então, sinalizar uma queda do IPCA num ritmo um pouco mais intenso, o que dá espaço para o Copom continuar diminuindo a Selic nesse ritmo de 0,5 ponto percentual, como vem fazendo. E também um outro sinal de alívio que aconteceu foi nos Estados Unidos, porque também o CPI, que é o índice oficial de inflação lá, também veio mais baixo do que a expectativa. Então, também favorece lá externamente que a taxa Selic americana não suba, a taxa básica de juros, o que facilita com que a nossa taxa não tenha que subir também, porque a gente também é influenciado pelo que vem de lá. Então, inflação mais tranquila aqui, inflação mais tranquila lá, tudo isso ajuda, sim, o mercado de renda variável. Essas notícias saíram agora, essa semana. Então, claro, os mercados ainda vão se impactar com essa notícia. Mas a sexta-feira já foi positiva. Se a gente olhar aqui o Ibovespa, aqui, cada barrinha aqui é um dia, né, um pregão, candle diário. A sexta-feira o IFIX subiu 1,51%. Reverteu aí num dia só praticamente as perdas de 15 dias. É a melhor cotação desde o dia 11 para fechamento diário. Um dia bastante positivo para o IFIX. Então, talvez a gente tenha aqui uma reversão de tendência, talvez a gente tenha aqui um respiro para o Ibovespa. E também, claro, um respiro para o IFIX. O IFIX, claro, ele naturalmente ele já tem uma tendência a um comportamento mais lento, do próprio mercado, da própria tendência dele, ter um comportamento mais lento, demorar um pouco mais a reagir, ter movimentos mais suaves, seja de queda ou de alta. Ele avançou apenas 0,17%. Então, praticamente estável, mas ele veio numa semana, né? Ele vem aqui praticamente desde quando? Desde o dia 12 de abril, ele praticamente vem em queda todos os pregões, tirando aqui um dia 19. E hoje, né, na sexta-feira, ele já subiu 0,17, até subiu um pouquinho mais durante o dia, mas fechou com 0,17. E para quem olha, para quem gosta de olhar valor patrimonial, a boa notícia é que essas últimas quedas trouxeram um desconto mais interessante para o IFIX em relação ao seu valor patrimonial. Se a gente olhar aqui o valor patrimonial do IFIX, a gente vai ver que se todos os fundos que compõem o IFIX hoje estivessem negociando exatamente ao seu valor patrimonial ali, cravadinho,
o IFIX estaria negociando a 3.546 pontos. Então, uma alta em relação ao preço de hoje de 5%. Ele está negociando aí com cerca de 5% abaixo do seu valor patrimonial. Aqui, claro, a gente está fazendo a conta ponderando, né? Claro, tem ativos que estão muito mais descontados, mas às vezes são ativos que têm um peso menor no IFIX. A gente tem alguns que estão operando acima do seu valor patrimonial, mas ponderando ali a média do IFIX, operando ali com 5%. Ele, há pouco tempo atrás, ele estava operando com um desconto bem menor, na casa de 2%, 3%. Então, talvez a gente tenha notícias, né, positivas aí para o mercado de fundos imobiliários nos próximos dias, semanas, meses. Tudo isso vai depender do comportamento, principalmente da taxa de juros, comportamento de inflação, influências externas que acabam impactando esses indicadores e, claro, o próprio mercado imobiliário, porque, afinal de contas, fundos imobiliários são de mercado imobiliário. E agora eu quero saber de você. Você está otimista aí para as próximas semanas? Está comprando? Está vendendo? Como é que você está vendo esse mercado de fundos imobiliários? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like, um vídeo um pouquinho diferente do tema. Me diga se você gostou. Se você acha que mais pessoas também podem vir a gostar, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar por esse comentário aqui de hoje. E se você ainda não é inscrito, é só se inscrever aqui embaixo, ficar antenado aí dos próximos movimentos, das próximas notícias, dos próximos vídeos, das próximas lives. Tá bom, pessoal? Próxima terça-feira a gente vai antecipar a nossa live, vai ser na terça-feira, 8 horas, um tema muito legal, que vocês pediram muito e eu vou trazer para vocês. Se você ainda quer seguir com a sua maratona de estudos de fundos imobiliários, vou deixar mais 2 videozinhos aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.